Bem, olá, alunos do curso de História e Filosofia matutino e noturno que realizam comigo a disciplina de Sociologia Clássica. Nós vamos dar início a mais uma aula, uma videoaula, e nessa aula eu pretendo falar a respeito do surgimento da sociologia. Nós já avançamos bastante, né? Lembrando que nós começamos esse curso tentando mapear o desenvolvimento do mundo moderno até a consolidação do modo de produção capitalista e decorrente, sobretudo, das revoluções liberais, a Revolução Industrial e a Francesa, que marcaram a Europa na transição do século XVIII para o século XIX. Né? Mas vimos também, né, na última aula, que esse processo foi caracterizado por uma série de problemas e efeitos que simplesmente não estavam sendo esperados. Né? Vimos que houve uma urbanização e uma industrialização muito aceleradas, né? E que, em decorrência disso tudo, tivemos efetivamente uma série de efeitos perniciosos, né? Conquanto esse processo também não seja só marcado por questões, né, negativas, mas o fato é que esses efeitos perniciosos chamaram a atenção do povo europeu, né, que até o século XVIII viviam num ritmo, num estilo de vida muito diferente daquele que veio a se consolidar na pós-revolução industrial. Né? Vimos que a queda das chamadas monarquias absolutistas na Europa, ou pelo menos a sua racionalização, levou ao surgimento de duas classes que vão antagonizar e também protagonizar um embate que praticamente marcou todo o século XIX. Refiro-me à burguesia de um lado e o proletariado do outro. Né? É a época em que as fábricas começam a despontar na Europa, a maquinofatura substitui a manufatura, mas ao mesmo tempo é um período em que os trabalhadores são submetidos a um regime de trabalho e a relações de trabalho muito duras. Né? Inclusive, vocês devem ter visto no mural que eu disponibilizei o PDF do texto clássico de Friedrich Engels, né, intitulado As Condições da Classe Operária na Inglaterra. É um estudo de campo, de observação de Engels, no que se refere a essas relações de trabalho naquele país que iniciou a Revolução Industrial e naquele momento era o principal polo da industrialização na Europa. Né? E, evidentemente, essas condições de trabalho eram terríveis, né? Condições que passavam pela carga horária excessiva, pela ausência de leis que regulassem a exploração da burguesia sobre o proletariado e, ao mesmo tempo, enfim, os problemas sociais decorrentes dessa industrialização acelerada, né? Como, por exemplo, o fato de termos dentro das fábricas mulheres e crianças com salários inferiores aos dos homens, sobretudo na indústria têxtil, e submetidas a esse mesmo regime, né? A condições muito precárias no que se refere ao dia a dia, ao cotidiano. Né? Vimos também, né, que alguns desses problemas se tornaram grandes dilemas sociais, como a prostituição, como o alcoolismo
como a marginalidade, isto é, problemas que vão se avolumando e que começam a chamar a atenção de homens e mulheres europeus. De certo modo, havia uma grande insatisfação sobre aquele regime nascente, né? E a exploração realmente era muito grande e agudizava, por assim dizer, a luta de classes, para me utilizar de uma expressão marxiana. Mas é claro que com o tempo esses trabalhadores começam a se organizar e essa organização, é claro, vai resultar num embate mais acirrado entre a classe efetivamente produtora, que são os trabalhadores, e aqueles que dispunham do monopólio dos meios de produção, isto é, a burguesia. Então, diante desse quadro, né, que é um quadro extremamente grave, a sociologia acaba despontando como a ciência que se propunha a compreender esses processos. Tá? Na verdade, a sociologia ela não surge do nada, ela surge como uma resposta a essa, digamos, insatisfação, tá? A essa tentativa de compreender o momento pelo qual a Europa estava passando. De fato, antes do surgimento da sociologia, alguns filósofos já se debruçavam sobre essa questão, né? Mas esses filósofos não dispunham na ocasião, né? Estou me referindo especialmente aos filósofos iluministas do século XVIII, do final do século XVIII, esses ainda não dispunham de instrumentos capazes, por exemplo, de converter essa reflexão sobre os problemas e dilemas que passava a Europa naquele momento em uma ciência sistematizada, né? Então o que eles produziram de fato foi uma filosofia social e não propriamente uma sociologia, né? A sociologia de fato ela se institui gradualmente a partir do século XIX, né? Eu digo gradualmente porque ela surge como uma ideia, não é? Ainda vinculada ao pensamento filosófico e vai se consolidar e se institucionalizar só na segunda metade do século XIX, né? E como toda ciência, né? Não é um segredo para ninguém aqui, a sociologia teve que estabelecer o seu objeto em um conjunto de métodos que permitissem, né, na ocasião, analisar esse objeto, né, ou um conjunto de objetos. Então, a sociologia ela surge de uma maneira processual, né? E outros pensadores antes desses primeiros sociólogos ensaiaram, né, uma reflexão sobre a sociedade e sobre os acontecimentos que marcaram, que atravessaram a Europa na transição do século XVIII para o século XIX. Poderíamos citar, por exemplo, Rousseau, né, que procurou compreender a origem da desigualdade entre os homens. Podemos citar, enfim, Montesquieu, né, que procurou em compreender o espírito das leis, né, e ao mesmo tempo analisar os sistemas jurídicos em diversos países, considerando, enfim, a sua extensão e até mesmo a sua densidade demográfica, o clima, né? Enfim,
Alguns pensadores iniciaram esse processo, mas como eu disse, sem uma sistematização que pudesse converter essa reflexão numa ciência rigorosa, né? Essa ciência rigorosa só vem a surgir no século XIX e, como diz o Carlos Benedito Martins, e eu disponibilizei também o livro dele no PDF para vocês no mural, surge ainda numa versão, digamos, conservadora, né? Porque tendo a Europa um contexto, né? Possuindo a Europa um contexto tão desordeiro, né? Tão caótico, a questão da ordem social é um tema muito caro a esses primeiros sociólogos, né? Bom, mas no final da aula passada, eu acho que vocês provavelmente recordarão a minha fala agora. Eu disse que nós procuraríamos na aula de hoje aprofundar uma afirmação que eu fiz e que encerrou, né, fechou a aula passada. Refiro-me à afirmação segundo a qual a sociologia, na sua origem, foi de algum modo influenciada pelas ciências naturais, em especial pela biologia. Não deixa de chamar a atenção o fato de que quando falamos nessa relação entre as ciências naturais e as ciências sociais, haja um momentâneo, enfim, um momentâneo susto, né, por parte daqueles que escutam, né, essa minha afirmação, né, que não é minha exatamente, né, é um fato que se deu, né, mas a questão que se levanta é de que modo as ciências naturais influenciaram as ciências sociais, visto que se tratam de ciências muito diferentes, né? Bom, para tentar explicar esse processo, eu inicio tentando situar um pouco a importância das ciências naturais no século XIX, né? E para entender a importância que essas ciências naturais tiveram no século XIX, é preciso resgatar a história e verificar que durante a modernidade, pelo menos até o final do século XVIII, o paradigma que norteou as reflexões e mesmo os grandes sistemas filosóficos foi o paradigma da matemática, o paradigma matemático. Em outros termos, a matemática acabou, de algum modo, tornando-se uma espécie de fio condutor das reflexões e sistemas filosóficos que surgiram desde o século XVI até o século XVIII, né? E sobretudo o século XVII, que é o século de consolidação, né, da chamada ciência moderna, dos métodos modernos, com autores como Francis Bacon, por exemplo, né, entre outros. A matemática foi o grande paradigma, né? Um paradigma que serviu de algum modo para oferecer logicidade à reflexão. Não é por acaso que o Descartes, o René Descartes, filósofo francês, escreve o discurso do método no século XVII, né? Vocês bem sabem, nós chegamos a discutir isso em sala de aula, que o Descartes, ao escrever o discurso do método, tenta importar da matemática os métodos que poderiam, na visão dele, servir para a reflexão filosófica se tornar mais rigorosa, né? E impedir, de algum modo, um certo relativismo que ele denunciava quando analisava a história do pensamento ocidental, né? O próprio Descartes, né, mas outros também, além dele,
nesse momento, se dedicavam à filosofia com o mesmo afinco que se dedicavam à matemática, né? Lembrando que essa relação foi uma relação muito próxima, né? Os grandes filósofos modernos até o século XVIII, né, pelo menos uma parte deles foram também grandes matemáticos, né? Porque existe, claro, uma relação entre a filosofia e a matemática, e o vínculo dessa relação é a lógica, né? Então, o grande paradigma que tutelou a reflexão filosófica até o século XVIII, sem dúvida nenhuma, foi o paradigma matemático, né? Mas no século XIX, isso passaria por uma mudança, né? Ou seja, não que a matemática tenha, de algum modo, sido descartada, né, como paradigma importante, mas é que, de fato, o século XIX foi um século, né, uma época marcada pela institucionalização de muitas ciências, né? Eu diria que decorrência até do movimento iluminista, né, que foi um movimento que, de algum modo, se caracterizou por uma fé incomensurável na razão, tá? E, por outro lado, também se atentou às questões empíricas, né? Tentando escapar às velhas explicações de ordem metafísica. E o século XIX aprofundou essa tendência, né? E não por acaso começam a pipocar na Europa as ciências que vão pouco a pouco se institucionalizando. Mas nessa corrida pela institucionalização, pelo reconhecimento das ciências, e aqui nós poderíamos citar a psicologia, a história natural, né, a antropologia, a própria sociologia, enfim, a psicanálise. O fato é que nessa corrida as ciências naturais saíram à frente, né? E muito disso se deve aos trabalhos de Charles Darwin, né, um pensador e estudioso inglês, né, que ficou mundialmente conhecido por se dedicar a compreender a evolução das espécies, né? Sabemos que o Darwin foi um homem que, desde a juventude, resolveu empreender pesquisas de campo, observando inicialmente aves, né, pássaros, né, e plantas. E nessas suas pesquisas, ele, enfim, pôs em xeque toda uma explicação de ordem religiosa acerca da origem dessas espécies, né, que até então eram vistas, dentro de uma tradição religiosa, como criações divinas, né? Ou seja, em outras palavras, essas espécies teriam tido sempre essa mesma forma, né? E de repente, com as suas pesquisas, o Darwin questiona essa interpretação, que não é uma interpretação científica, mas muito mais religiosa, procurando explicitar o fato de que essas espécies, na verdade, eram fruto de um processo evolutivo, né, muito lento, muito gradual, né? E aí a grande dificuldade de se entender o pensamento do Darwin, né? Porque a gente está falando de milhares de anos, né? Não é algo que se dê do dia para a noite, né, mas algo lento, gradual, que escapa, sem dúvida nenhuma, às décadas que um ser humano normal, comum, vive, né, as poucas décadas. Então estamos falando de uma porção de tempo, né, muito maior, né? Isto é, num período de longo prazo, né, muito longo prazo. E o Darwin
quando escreve a origem das espécies, né, ele está convencido de que as espécies passaram por esse processo evolutivo e por um processo de seleção natural, né, já que nós estamos inseridos num meio ambiente que não é estático, né, ou seja, ele também se transforma o tempo todo, né, ele é vivo. O nosso planeta ele não é algo que está parado, né, no espaço e sem sofrer alterações. A Terra está sofrendo alterações o tempo todo, né? Alterações climáticas, geofísicas e assim por diante. Então ele vai basicamente defender a ideia de que com as transformações do meio, algumas espécies mostraram um poder de adaptação maior do que outras. E essas outras que por acaso não apresentaram essa mesma adaptabilidade, né, acabaram sucumbindo, né, acabaram se extinguindo, enquanto as espécies com um forte poder de adaptação acabaram evoluindo, né, e isso também diz respeito a nós, seres humanos, né. A maneira como Darwin expõe as suas pesquisas, de fato, chamou muita atenção na época e custou muito caro pessoalmente a ele, né? Porque as suas pesquisas, de algum modo, questionavam toda uma tradição religiosa e é claro que ele se tornou alvo de muitas críticas, né? Mas o fato é que ele vai tentar demonstrar que os seres vivos, as espécies em geral, nem sempre tiveram a forma que têm, né? Elas foram se adaptando a essas mudanças climáticas que eu mencionei ainda há pouco. Bom, esse fato é um fato importante e que nos permite, de algum modo, pensar o impacto das ciências naturais do século XIX. Eu disse que as ciências naturais, em especial a biologia, saíram na frente, né, das demais áreas do conhecimento que vão se especializando, né? Então, quando a sociologia surge, eu ainda não vou falar dos precursores da sociologia hoje, né, não vou citar nomes, mas quando a sociologia ela surge, ela tem uma necessidade, né, como toda ciência nova, de marcar espaço, isto é, de marcar território dentro desse universo de ciências que estão surgindo. E claro, toda ciência, para se instituir, ela precisa de um objeto, um conjunto de objetos, e de um método ou de um conjunto de métodos. As ciências se definem por isso. Elas são delimitadas, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que cada ciência tem o seu objeto específico, um conjunto de objetos específicos, e, em decorrência disso, também um conjunto de métodos mais adequados para a análise desses objetos ou objeto, né? Então a matemática ela estuda os números, a química os elementos químicos, a biologia a vida, né, nas suas várias expressões, né, o direito às leis, o sistema jurídico, né, e as ciências sociais buscavam exatamente a delimitação desse objeto, desse conjunto de métodos, né. Porque sem isso não há ciência. Esse é o ponto fundamental, né. Sem essas coisas não há ciência, né. Um matemático que fale de elementos químicos não está fazendo matemática, né? Um químico que fale dos astros não está fazendo química, né? Então cada ciência vai ter o seu objeto delimitado, os seus métodos de análise, e a sociologia precisava, para se consolidar, do seu objeto. Mas havia um problema que os primeiros sociólogos logo se depararam, né? É porque a sociologia
ela esbarrava, né, ou pelo menos se aproximava do objeto de outras pretensas ciências que trabalhavam quase a mesma coisa, né? É o caso da psicologia social, né? Ou o caso da filosofia social, né? Então, como distinguir a sociologia da psicologia e da filosofia social, né? Então, esse foi um desafio para os primeiros sociólogos, né? Tentar marcar esse território. E não por acaso esses precursores da sociologia procuraram inspiração naquilo que tinha dado certo, né? Naquilo que de fato havia vingado, né? E o que havia vingado eram as ciências naturais, né? Então, quando eu disse na última aula que havia uma relação e uma influência das ciências naturais sobre as ciências sociais, eu estou me referindo a isso, né? Estou me referindo ao fato de que as ciências naturais alcançaram um status de ciência, né, reconhecidas, institucionalizadas e assim por diante, e as ciências sociais, de algum modo, foram buscar inspiração, sobretudo do ponto de vista dos métodos, né, de análise, nessas ciências tão diferentes que são as naturais, né? Bom, não por acaso os primeiros sociólogos eles enxergam a sociedade como uma espécie de organismo vivo, né? Notem essa expressão, organismo vivo, né? Que é uma expressão também empregada pelas ciências naturais, né? Sobretudo pela biologia, né? A sociedade como um organismo vivo, né? Aqui pensando em termos analógicos, né? Ela teria as condições mesmas destes organismos, ou seja, eles, as sociedades elas evoluem, né? Elas passam por um processo de maturação, de amadurecimento, né? Como nós, seres humanos, que somos organismos vivos, né? Nem sempre tivemos essa forma, já fomos crianças um dia, né? Mas passamos por um processo de maturação, né, e amadurecimento, né? Então essas ciências sociais vão buscar nas naturais elementos para explicar a sociedade. E os primeiros sociólogos encaram a sociedade dessa maneira, ou seja, a sociedade é um organismo vivo e como todo organismo vivo, né, e aqui eu vou usar o ser humano como referência de exemplo, nós temos órgãos, temos, enfim, membros, né? O ser humano tem membros superiores, membros inferiores, tem órgãos, né? Cada qual cumprindo uma função específica, né? Para que o organismo num todo funcione de maneira salutar, de maneira saudável, né? Se um desses membros ou órgãos, né, deixam de funcionar e por acaso se perdem, efetivamente o todo acaba sendo comprometido, né? O funcionamento do organismo na sua totalidade acaba sendo deteriorado, né? De modo que nós podemos afirmar que para esses primeiros sociólogos nós temos efetivamente essa impressão, né? A impressão de que as sociedades passam por uma situação muito similar à dos organismos, né? Claro que se eu perder um membro, dependendo da função que esse membro, enfim, executa dentro do organismo, talvez eu permaneça vivo, né? Por exemplo, se eu perder uma perna, eu não vou morrer, mas evidentemente que eu vou ter a minha locomoção prejudicada. Alguns órgãos podem deixar de funcionar, né? Mas como nós temos muitas vezes órgãos que se duplicam, né? Os pulmões, por exemplo, então eu também vou sobreviver de alguma forma,
mas talvez não com a mesma desenvoltura, né? Agora, existem órgãos que são vitais, né? Vamos pensar no coração. Se o meu coração, que bombeia o sangue para todo o corpo, parar de funcionar, eu simplesmente venho a óbito, né? A mesma coisa o cérebro, né? Se ele deixar de funcionar, eu também venho a óbito, né? A chamada morte cerebral. Então, as sociedades, de algum modo, teriam também uma certa similaridade com isso, né? Você tem um organismo vivo que, de algum modo, é um organismo social, composto por instituições, por valores, por tradições, e cada um desses órgãos e membros cumpre uma função específica que, se bem executada, acaba concorrendo para o bom funcionamento do organismo social. Mas quando esses órgãos não estão funcionando bem ou param de funcionar, né, uma sociedade pode vir à morte, né, social, ou acabam levando esse organismo social à desordem. Então, veja como o tema da ordem social está muito posto entre os primeiros sociólogos ou precursores da sociologia, né? E isso permitiu a esses primeiros sociólogos compreender um pouco do que estava acontecendo na Europa, né? Aquela convulsão social toda, na percepção de muitos desses precursores, era resultante desse mau funcionamento das instituições, né? Dos valores, né? Enfim, havia algo que de algum modo não funcionava bem e isso comprometia a saúde, né? Olha, uma expressão também utilizada por esses precursores da sociologia, a saúde do corpo social, né? Então, de algum modo, a sociologia vai buscar no paradigma biológico, né, das ciências naturais, enfim, essa inspiração para explicar toda, toda a confusão, né, toda a desordem, né, todo aquele clima de tensão e, enfim, de confusão que acometeu a Europa na passagem do século XVIII para o século XIX. Essa convulsão social tinha que ter uma explicação, né? E esses primeiros sociólogos dedicaram-se exatamente a isso, a explicar essa desordem, né? E na medida do possível, como nós vamos ver na próxima aula, também a indicar caminhos, né? Embora a sociologia tenha uma dimensão mais descritiva e analítica do que propriamente prescritiva, né? Ou seja, o papel da sociologia talvez não seja o de oferecer soluções, né? Mas de entender as causas, efeitos, os processos que deflagram determinados problemas sociais. Claro, na medida do possível, quando os sociólogos conseguem entender esses processos e apontar caminhos, a sociologia passa a ter uma dimensão prática, né? Mas nem sempre isso é possível, né? Mas esses primeiros sociólogos ou precursores da sociologia procuraram, né, de algum modo, não só analisar as causas e efeitos desse processo, como também apontar as soluções, né? Ou, se tomarmos ainda a metáfora biológica como exemplo, os remédios, né? Que poderiam efetivamente, né? Ou eventualmente, melhor dizendo, equalizar esses problemas, né? Então, a gente percebe esse esforço, né, de oferecer soluções, né, ainda que num plano teórico, mas que poderiam, né, na visão desses precursores, se tornarem ações práticas. Nós percebemos o esforço tremendo que eles fazem para entender a sociedade moderna e as suas convulsões, mas também para oferecer esses remédios que poderiam, porventura, enfim, curar, né, a doença social que acometia a Europa, né? Isso é perceptível em autores como Saint-Simon, que a gente vai estudar na próxima aula,
em autores como Augusto Comte, que também eu pretendo falar dele na próxima aula, né? Foram teóricos, por exemplo, que não se restringiram a uma análise, mas, sobretudo, apontaram, na medida do possível, essas soluções. Tá? Então, eu encerro a aula de hoje por aqui. Né? Eu acho que é importante que vocês leiam o texto do Carlos Benedito Martins, pelo menos até a parte que eu explanei aqui. Né? Não é preciso ler todo o livro, mas sobretudo a introdução, talvez o primeiro e segundo capítulo, para que vocês tenham essa noção exata acerca de como o paradigma das ciências naturais acabou, de algum modo, sendo determinante para a consolidação da ciência social. Então, muito obrigado a todos.